Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Este é o Sistema de Ensino Monte Carlo, que traz conteúdos de humanas, história, filosofia, sociologia, psicologia e agora também com exatas. Sistema de Ensino Monte Carlo não é só humanas, é também cálculo, é exatas, é números. Tanto pediram que eu trouxe. Então, desde já eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição. Preciso que você compartilhe os conteúdos aqui do canal para juntos nessa corrente dinamizarmos o ensino público, torná-lo prático, acessível, de fácil entendimento, certo? Aqui o papel do professor como consultor, como aquele cara que vai tirar sua dúvida, não aquele professor autoritário que mantém o monopólio do conhecimento. O conhecimento hoje ele é aberto, ele é de fácil acesso, ele está online na internet, mas para aquele que tem dificuldade para o ensino autônomo, eu me proponho aqui como professor consultor. Esse é um dos objetivos do Sistema de Ensino Monte Carlo: dinamizar, torná-lo prático, acessível, de fácil entendimento. Sem mais delongas, hoje mais um conteúdo do nosso módulo de filosofia e para o nosso quadro Filósofo da Vez, Carl Gustav Jung. Vamos lá, turma. Jung, ele é nascido em 1875 em Kensuit, Suíça. Ele foi o fundador da psicologia analítica e ele faleceu em 1961 em Kuznach, Suíça. Então aí um filósofo suíço por nascimento, né? E Jung, ele foi amigo de Freud. Freud, na verdade, tem um erro aí de tradução, né? Nós aqui de língua latina falamos Freud, os franceses Freud e americano também. Então às vezes dá esse bolo na mente e acabamos foneticamente equivocando com a pronúncia, mas isso aí são só detalhes. Então vamos lá, no popular Freud. Jung, ele era amigo de Freud. Primeiro ele era aluno, discípulo, amigo, até que eles romperam. Após o rompimento, Jung ele começou a desenvolver sua própria teoria distintiva do funcionamento psíquico. Ele argumentava que a psique se divide em 3 partes separadas, mas apesar de estarem separadas, elas interagem, que é a consciência, a inconsciência pessoal e o inconsciente coletivo. Então, a noção de Jung se refere a um inconsciente em parte herdado da mente, que é comum à humanidade como um todo. Essa ideia, em conjunção com a noção dos arquétipos, pode ser invocada de modo a explicar a universalidade de muitas histórias, temas e imagens que surgem em mitologias de culturas totalmente divergentes. A mente consciente é o aspecto do psiquismo diretamente conhecido em uma pessoa. E Jung afirmava existir 2 tipos de personalidade que determinam como o indivíduo se orienta em relação ao mundo. Mas o que tem isso a ver com mitologia? Se você tiver um interesse ou uma noção tanto da mitologia grega como da mitologia africana, da mitologia nórdica, eles sempre vão tratar essa questão de personalidade, um mesmo indivíduo com 2 personalidades distintas, onde de um lado está o extrovertido, que dirige suas energias libidinais para o exterior em relação ao mundo externo. Então ele compartilha de suas ações, é aquele cara eufórico, entusiasta. E o introvertido, que é o contrário e o oposto do extrovertido.
Ele olha para o interior, preocupado com sentimentos e experiências subjetivas. Jung ele acreditava que, embora pudesse ocorrer desvios ocasionais, a maioria dos indivíduos permaneceria fiel ao seu tipo de personalidade da vida interna. Mesmo se ele fosse extrovertido, esse extrovertido ele tem uma personalidade interna que por vezes ele não a revela, mas ele é fiel a ela. O tratamento que Jung dispensava era menos direto do que o tratamento da mente consciente, onde em particular sua ideia de inconsciente coletivo o afasta do pensamento psicanalítico ortodoxo, aquela psicanálise pregada por Freud. E ele argumentava que os seres humanos herdam um aparato instintivo que os predispõe a experimentar o mundo como seus antepassados fizeram. Então esse ser introvertido, esse ser de pensamento ortodoxo, muitas vezes ele vai se basear e vai fazer atitudes semelhantes aos do seu antepassado, seja seu avô, seu pai, aquele descendente mais próximo. Então ele vai se especializar, ele vai se espelhar, ele vai se basear em atitudes do passado, do seu antecessor, para assim ter as suas próprias ações como justificativa. Geralmente esse é papel do introvertido. Em alguns momentos ele vai fugir desse padrão e buscar um pouco de extroversão, mas no final das contas ele sempre vai voltar para o seu padrão interno, tá? Isso quando for um consciente coletivo. Os vários princípios organizadores do inconsciente coletivo são chamados de arquétipos. Exemplo desses arquétipos inclui a persona, que é a fase que apresentamos ao mundo, a sombra, que é a fonte dos instintos animais, né? Todo animal ele se baseia pela sombra. Então é da sombra que desperta o seu instinto, tanto o seu instinto para ataque como para defesa. O ser humano ele é semelhante a isso, tá? E o eu, que é o princípio organizador por meio do qual estruturamos a nossa personalidade. Então esses arquétipos, né, é a persona, a sombra e o eu. Carl Jung, aluno e depois amigo de Freud, de 1906 até romperem, até brigarem em 1913, e esse rompimento foi pelo menos em parte causado pela independência de como Jung ele interpretava a psicanálise e por seu desejo de levar a teoria psicanalítica para a direção não explorada por Freud. Então, a partir do momento que ele passa a questionar o seu mestre, o seu líder, o seu mentor, então ali surgem as divergências. E quando Jung ele determina que vai seguir a sua própria opinião, então Freud e Jung eles rompem sua amizade, eles rompem a sua coletividade, né? E em particular, Jung rejeitava a ideia de que o libido fosse inteiramente de caráter sexual, tá? Indo, portanto, contra Freud, além de negar que todas as neuroses pudessem ser entendidas em termos de conflito sexual. Então Jung ele vai entender que nem tudo é guerra dos sexos, nem tudo é oposição ao sexo, ou o sexo oposto. Nem tudo é libertinagem, nem tudo é libido, nem tudo é satisfação ao desejo sexual. Então Jung ele vai ter essa ideia analítica e ele vai passar a analisar esses tipos de questões. E é daí que vai ter a divergência maior deles. E embora a ideia do inconsciente coletivo seja a parte mais característica da abordagem de Jung, é também a mais problemática, onde de fato muitas pessoas consideram que ela tem mais em comum com a mitologia do que com a teoria científica, pelo próprio fato de ser mais fácil exemplificar os três conceitos, né,
pela mitologia, onde muitas vezes um mito religioso, um mito sagrado, um personagem da mitologia, onde ele internamente, para ele mesmo, ele vai ter duas personalidades, até 3 ou 4 distintas, tá? E de fato muitas pessoas consideram que ela tem mais em comum, né, com a mitologia. E um dos principais problemas é que ideia não pode ser testada facilmente, já que nenhum dos mitos ele tem uma justificativa científica, ele não pode ser provado de forma científica, mas ele é provado por uma crença de fé, pela história passada, de geração em geração, é onde passa a se acreditar no mito. Então essa teoria de psicanálise analítica, ela não consegue de fácil acesso à sua veracidade. E em consequência, qualquer evidência que poderia contar a seu favor, exemplo, a semelhança de muitos temas, é necessariamente circunstancial. Que semelhanças são essas? Pegando aqui um gancho da história, observe a semelhança que existe entre a cultura egípcia e a cultura maia. Observe a semelhança existente entre a cultura maia e a cultura asteca. Então, como se explicar essas coisas sem uma base mitológica? Então, é a mesma situação da psicanálise analítica. Ela segue o mesmo padrão da psicanálise freudiana, por uma questão de sigilo médico e paciente. Muitos dos laudos médicos, né, dos laudos clínicos, eles não são divulgados por conta dessa fidelidade, por causa desse contrato de fidelidade de médico e paciente. Então muitos desses estudos eles não vêm à tona. Então por conta disso não há uma facilidade de provar cientificamente a sua eficácia e veracidade. E em grande parte a ideia é inviável. Exigiria a herança de características adquiridas, algo que já foi chamado de lamarckismo, por causa do biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, que regula pela maneira como os genes funcionam. Os genes, né, o genes humano, o DNA humano, ele funciona por experiência ancestral. São as releituras do ancestral que vai se formar um novo gene com base naquele gene anterior. Considerando, por exemplo, que o fato de que seu avô aprendeu a tocar piano não significa que você nascerá sendo capaz de tocar piano, porque aqui envolveria uma prática estudada, uma prática dinâmica, uma prática de discernimento, que isso não é transmitido pelo sentido, que isso não é transmitido pelo gene, tá? A obra de Jung certamente constitui uma interessante variação do tema da psicanálise freudiana. Porém, alguém pode julgar o seu trabalho falho por falta de garantia empírica. O que é o empirismo, né? O que é essa garantia empírica que necessitaria para constituir interesse de variação? O empirismo é aquele seu conceito de aprendizado pelos sentidos. É tudo aquilo que você adquire como experiência sensorial. Então, por essa inviabilidade, a obra de Jung ela não tem uma veracidade justificada como análise. Tá ok? Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que ela tenha sido útil e produtiva para todos vocês. Fiquem todos bem, não esqueça de deixar o seu like. E nunca se esqueça, jamais se esqueça, conhecimento é poder.